Shalom Adonai para os nossos queridos ouvintes nesta hora. Que Deus, com a sua rica e poderosa presença, possa inundar a sua vida com paz, amor, alegria e perdão. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora para mais um devocional. E que bom que você está nos escutar. Gostaria que você estivesse curtindo e compartilhando na rede social os nossos devocionais para outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. Amém? Estamos dando continuidade ao nosso devocional em forma de estudos sobre as obras da carne, e hoje estaremos falando sobre heresias, a obra da carne que distorce a verdade. O texto base, sabemos que está em Gálatas capítulo 5, do verso 19 e ao 20. Queridos, a palavra heresias do grego haireses, no contexto de Gálatas, vai além do significado moderno de doutrina falsa. Ela também se refere a um espírito faccioso de divisão, a formação de seitas e partidos que separam do corpo principal por causa de opiniões, interpretações ou práticas arrogantes e exclusivas. Então é a escolha egoísta de promover uma verdade particular acima da unidade da fé, criando divisão e também confusão. Então este devocional busca expor a natureza desta obra da carne e nos chamar de volta à unidade e verdade de Cristo. Eu quero apresentar para vós outros 10 pontos essenciais sobre as heresias. Então, o primeiro ponto, heresias como obra da carne, é primeiramente um espírito de faccionalismo. Então, é listada com dissensões e facções, e seu significado primário aqui é o ato de formar seitas ou partidos divisivos. É a tendência carnal de se agrupar em torno de uma opinião, líder ou prática específica, elevando-a a um ponto de ruptura que divide o corpo de Cristo. É o orgulho grupal que diz: nós somos os únicos certos. Então, toma cuidado com isso. Segundo ponto, ela é a manifestação final do orgulho espiritual e também da autossuficiência. Porque o faccionalismo herético surge da crença de que um grupo ou um indivíduo possui uma verdade ou pureza superior à do restante do corpo de Cristo. Este é o ápice do orgulho espiritual, que rejeita a humildade e também a mutualidade na comunidade da fé. É uma forma de autossuficiência que nega a necessidade da diversidade de dons e perspectiva dentro do corpo. Você pode ler em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 21. Terceiro ponto, a heresia é uma negação prática do corpo de Cristo. A igreja, a gente sabe que é um corpo unido com muitos membros, e o faccionalismo, ele é um ato de autoamputação. É um membro dizendo ao corpo que não preciso de vocês. Essa ação, infelizmente, destrói a funcionalidade, a independência e também a saúde do todo, violando o princípio divino da unidade na diversidade. Quarto ponto, ela é um fruto venenoso da carne e não do espírito. Paulo é claro, heresias ou faccionalismo são a obra da carne. Elas não são produzidas pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito, que é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Todas essas virtudes que promovem unidade pela paciência e humildade é, na verdade, o oposto exato do espírito sectário que cria essa indulgência de heresia. Quinto ponto, o faccionalismo prejudica gravemente o testemunho da igreja perante o mundo. Jesus orou pela unidade dos crentes para que o mundo cresça. João 17, verso 21. Então, quando o mundo vê uma igreja fragmentada em centenas de seitas, de facções e denominações que competem entre si e se hostilizam, o testemunho do amor reconciliador de Cristo é irremediavelmente danificado. Então, a heresia do faccionalismo apresenta um evangelho de divisão e não de reconciliação. Sexto ponto, o antídoto é a mente de Cristo, humildade e unidade na fé essencial. A solução para a heresia não é uma uniformidade, mas a unidade na diversidade, centrada, claro, em Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 2 ao 5, nos chama a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amor, mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, através da humildade e da consideração pelo outro. Então, nesse caso, devemos batalhar pela unidade baseada num só corpo, num só espírito e uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios, capítulo 4, do verso 4 ao verso 6. Sétimo ponto, a heresia doutrinária é muitas vezes justificada pelo faccionalismo. Embora, querido, o significado em Gálatas 5 seja predominante sobre facções, o termo raireses também naturalmente evolui para incluir as opiniões divisivas que causam as facções. O Novo Testamento repetidamente adverte contra desvios doutrinários que levam à divisão. Você pode ler em 1 Timóteo 4:1, 2 Pedro 2, verso 1. Então, o faccionalismo frequentemente começa com a adoção arrogante de uma doutrina secundária, como se fosse primária, criando, quem sabe, um novo partido em torno dela. Oitavo ponto, a Bíblia ordena a rejeição de um promotor de seitas, ou seja, um herege, após a admoestação. Tito, capítulo 3, verso 10, dá uma instrução grave. Ao homem herege, depois de uma outra admoestação, evita-o. Isso não se refere a alguém com dúvida sincera, mas a uma pessoa teimosa e divisiva que promove facções. Então, a proteção da unidade, da saúde da igreja, às vezes requer essa dolorosa medida de se distanciar de quem insiste em semear divisão, insiste em semear erros. Nono ponto, o espírito de discernimento é crucial para identificar e rejeitar o veneno sectário. Não devemos ser ingênuos, queridos. 1 João capítulo 4, verso 1 ordena: amados, não criais a todos o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O fruto do faccionalismo, infelizmente, chamado discórdia, inveja, orgulho, é um claro sinal de que o espírito por trás dele não é de Deus, que é, na verdade, um Deus de ordem e de paz. E o 10º ponto, o caminho do amor é a maior proteção contra o espírito de heresia.
1 Pedro 4:8 declara: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, um coração cheio de amor, um coração cheio do amor ágape de Cristo, não tem prazer na divisão, na fofoca ou na autoelevação. O amor busca a unidade, ela suporta as fraquezas dos outros e se apega à verdade com graça e humildade. É o cumprimento perfeito da lei contra as obras da carne. Agora, para a gente concluir essa reflexão, a heresia como obra da carne é um alerta solene contra o impulso destrutivo de dividir o corpo de Cristo, seja através do orgulho ou da distorção doutrinária, porque ela fere o coração de Cristo e embaça o reflexo da sua glória no mundo. Somos chamados a um caminho mais excelente, o caminho da humildade, o caminho do amor e de uma dedicação fervorosa à unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Agora vamos deixar uma reflexão pessoal. Nossas opiniões, nossas convicções promovem a unidade do corpo de Cristo ou criam barreiras ou divisões? Existe no nosso coração um espírito de exclusividade ou superioridade em relação aos outros grupos de crente? Estou mais comprometido em defender minha verdade ou em amar meus irmãos e manter a unidade do Espírito? Então, essas informações, muitas das vezes, quando confrontado conosco, é necessário fazermos uma autoverificação. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Senhor Jesus, amado de nossa alma, guardião da tua igreja, confessamos, Pai, a tendência do nosso coração para o orgulho, para o faccionalismo, para o erro. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que diretamente ou até mesmo indiretamente promovemos divisão em teu corpo. Espírito Santo, enche-nos com teu amor e a tua humildade. Concede-nos, Senhor, discernimento para abraçar a verdade sem arrogância e para amar nossos irmãos sem comprometer os fundamentos da fé. Ajuda-nos a ser um pacificador, a valorizar a unidade e a trabalhar, Pai, ativamente para preservar o vínculo da paz. Que a nossa vida seja um instrumento de reconciliação e não de divisão. Nós oramos e acreditamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja você, meu irmão, abençoado em todas as áreas.